Você sabe quanto você gastou nos últimos 30 dias? Não aproximado. O número real. Pensa bem antes de responder. Se você hesitou agora, você já está pagando o imposto do silêncio. E provavelmente nem sabia que ele existia. Ninguém te ensinou sobre esse imposto na escola. Nenhum chefe te avisou. Nenhum aplicativo te mandou notificação. Ele age em silêncio, como o nome diz, e cobra todo mês, sem falta, com juros. Estudos de comportamento financeiro mostram que pessoas que evitam ver seus números gastam, em média, 20% a mais todo mês. Não 10, não 5, 20. Um quinto da sua renda indo embora não porque você gastou, mas porque você não estava olhando quando o dinheiro saiu. Isso não é falta de dinheiro. É imposto. Um imposto que você mesmo decretou. Assinado no exato momento em que decidiu não olhar. E o mais cruel de tudo, ele é completamente opcional, diferente do imposto de renda, diferente do IPTU, diferente de tudo que o governo te cobra sem te pedir licença. Esse aqui você escolhe pagar. Toda vez que você fecha o aplicativo do banco sem olhar. Toda vez que você não abre o extrato. Toda vez que você diz, vou ver isso depois. Você está assinando mais um mês de imposto. Nos próximos minutos vou te mostrar exatamente como esse imposto funciona, quanto ele está te custando agora, com um número na tela, e os 3 passos para zerar esse imposto ainda essa semana. Sem planilha complexa, sem sofrimento, só clareza. Fica até o final porque o 3º passo é o que a maioria das pessoas nunca fez. E é exatamente por isso que continuam pagando esse imposto ano após ano. O imposto do silêncio tem 3 formas de te cobrar. E quase todo mundo paga pelo menos uma delas sem perceber. A primeira é o imposto do evitar. Você recebe o extrato bancário, vê a notificação e arrasta para depois. O coração aperta um pouco, dá aquela sensação ruim no estômago e você pensa, agora não é hora. Vou ver quando tiver mais calma, quando tiver mais tempo, quando o mês melhorar. Mas cada dia que você não abre esse e-mail, os juros seguem correndo, mas agora também os seus gastos, sem nenhum controle, sem nenhum freio, porque o freio só funciona quando você está olhando. Sabe o que é interessante? A ansiedade de não olhar é maior do que a ansiedade de olhar. O monstro embaixo da cama sempre parece maior no escuro. Quando você acende a luz, quando você abre o extrato, quase sempre a realidade é mais administrável do que o que você estava imaginando. Quase sempre, mas mesmo quando não é, você só pode resolver o que você consegue ver. A segunda forma é o imposto do postergar. Vou organizar tudo na virada do mês. Janeiro vira fevereiro, fevereiro vira março, março vira o resto do ano, e de repente você está em dezembro sem ter olhado para os seus números uma única vez com intenção real. Cada mês postergado é um mês sem dados. E sem dados, você não decide. Você reage. Você reage ao boleto que chegou. Você reage ao cartão que foi recusado. Você reage à conta que não fecha. Reação sem informação custa caro. Sempre custou. Sempre vai custar. A diferença entre quem constrói patrimônio e quem fica no mesmo lugar não é quanto ganha. É com que frequência olha para os números. Pessoas que acompanham suas finanças semanalmente acumulam em média 3 vezes mais em 10 anos do que pessoas com a mesma renda que não acompanham. 3 vezes. Não porque são mais inteligentes, porque estão olhando. A terceira, e a mais cara de todas, é o imposto do ignorar. Essa é diferente das outras duas. Nas outras você não olha porque tem medo ou porque postergou. Nessa aqui, você sabe. Você sabe que tem um gasto que não deveria existir. Uma assinatura esquecida que debita todo mês há anos. Um plano de telefone mais caro do que você precisa. Um seguro que você nem lembra mais para que serve. Um dinheiro parado na conta corrente que poderia estar rendendo enquanto a inflação corrói ele em silêncio. Você sabe. Mas confrontar isso exige admitir o erro. Exige sentar, resolver, talvez ligar para uma central de atendimento. Talvez reconhecer que você pagou algo desnecessário por meses. E aí o silêncio parece mais barato do que a vergonha. Spoiler. Não é. O silêncio nunca é mais barato.
Ele só parece. Vamos fazer a conta juntos. E eu preciso que você preste atenção nesses números porque eles vão te incomodar. E está tudo bem incomodar. Se você ganha R$ 5.000 por mês e gasta 20% a mais por não controlar seus números, isso é R$ 1.000 de imposto todo mês. R$ 1.000 que saíram da sua conta não porque você decidiu gastá-los, saíram porque você não estava olhando quando foram embora. Em um ano, R$ 12.000. Em 5 anos, R$ 60.000. R$ 60.000 que não foram roubados de você. Não foi a inflação. Não foi o governo. Não foi o mercado. Foram pagos voluntariamente ao silêncio. Todo mês em pequenas parcelas invisíveis. Sem você assinar nada, sem você perceber nada. Agora pensa no que R$ 60.000 representam na sua vida. Uma entrada de apartamento. Um carro quitado. Uma reserva de emergência robusta. 2 anos de faculdade. Uma viagem que você adiou não uma vez, não duas, mas repetiu que ia fazer quando as coisas melhorassem. E as coisas não melhoraram, porque o dinheiro continuou indo embora, sem que você percebesse. Aqui está um caso concreto que se repete com frequência assustadora. Uma pessoa com 11 assinaturas ativas. Netflix, Spotify, Amazon Prime, uma academia que parou de frequentar há 8 meses, um aplicativo de meditação que abriu 3 vezes, 2 softwares que usou durante um projeto e esqueceu de cancelar, mais 4 serviços menores que nem lembrava que existiam. Somava R$ 387 por mês. Ela não sabia disso. Não porque era irresponsável. Não porque não se importava, mas porque nunca se sentou com intenção para confrontar a lista. Nunca abriu uma planilha. Nunca pegou papel e caneta. Nunca fez aquela hora de desconforto que libera meses de desperdício. Um único domingo resolveu R$ 4.600 por ano. R$ 4.600 que voltaram para a vida dela não por aumento de salário, não por investimento mirabolante, não por sorte, mas por atenção. O problema não é que você não tem dinheiro. O problema é que você não sabe onde o seu dinheiro está indo. E enquanto você não souber, qualquer aumento de renda vai simplesmente desaparecer no mesmo silêncio. Você ganha mais, gasta mais, sem saber exatamente onde a diferença foi parar. Você pode ganhar o dobro e continuar pagando esse imposto em dobro porque o imposto escala com a renda quando você não está olhando. Porque o imposto não é sobre renda, é sobre consciência. Agora vamos ao que importa. 3 passos. Simples, diretos, sem enrolação. Passo 1. O diagnóstico de 10 minutos. Pegue o extrato dos últimos 30 dias. Um extrato só do cartão ou da conta que você mais usa. Não categorize. Não analise. Não julgue. Não tente resolver tudo de uma vez. Só role para baixo devagar e sublinhe. Circule. Marca de qualquer jeito tudo que te surpreendeu. Tudo que você olhou e pensou. Espera, isso ainda está aqui? Ou, não lembrava que tinha gasto nisso. Esse exercício não pede perfeição. Não pede que você vire especialista em finanças em 10 minutos. Pede presença. Pede que você apareça para os seus próprios números pela primeira vez, ou pela primeira vez em muito tempo. É o primeiro ato de não pagar o imposto. E é mais poderoso do que parece, porque a maioria das pessoas nunca faz nem isso. Passo 2. Encontre seus 3 números. Quanto entrou? Quanto saiu? Quanto sobrou? Ou faltou? Não precisa de aplicativo sofisticado. Não precisa de planilha com fórmulas. Não precisa de nada além de soma e subtração. Esses 3 números sozinhos já quebram o silêncio. Já trazem luz para onde só havia escuridão. Quando você sabe que gastou R$ 3.200 e ganhou R$ 3.000, a realidade fala mais alto do que qualquer ansiedade. E você pode agir sobre realidade. Você pode tomar decisões baseadas em fatos. Você pode fazer escolhas conscientes. Não dá para agir sobre neblina. E é exatamente isso que o silêncio cria. Neblina. Densa, cara, e completamente desnecessária. Passo 3. Instale o ritual de 5 minutos por semana. Todo domingo à noite, antes de dormir, você abre o aplicativo do banco, olha os lançamentos da semana inteira e responde uma pergunta.
Esse gasto faz sentido com quem eu quero ser financeiramente? Não é uma pergunta de julgamento. É uma pergunta de direção. Você não precisa se punir por nada. Só precisa olhar, comparar com quem você quer ser e deixar essa comparação guiar a semana seguinte. Uma pergunta. 5 minutos. Todo domingo. Esse ritual, sozinho, reduz o imposto do silêncio em mais de 60%. Não porque você vai parar de gastar, mas porque você vai começar a gastar com consciência. E gasto consciente é completamente diferente de gasto no automático. Porque o problema nunca foi falta de planilha. Nunca foi falta de aplicativo. Nunca foi falta de curso de finanças. Foi falta de frequência. Foi falta de aparecer para os seus próprios números com regularidade. Olha, confrontar seus números não é sobre ser controlado pelo dinheiro. Não é sobre viver contando centavo, abrindo mão de tudo que você gosta, transformando a vida numa planilha sem alma. É o oposto disso. É você que passa a controlar o dinheiro. É você que decide para onde ele vai em vez de descobrir depois para onde ele foi. Cada vez que você abre o extrato com intenção, cada vez que você faz aquela pergunta no domingo à noite, você está exercendo um poder que a maioria das pessoas terceiriza pro acaso. Você está dizendo, eu decido. Não o meu passado. Não os meus impulsos do momento. Não o silêncio confortável que parece proteção mas cobra caro demais. Eu. Aqui está o seu desafio das próximas 24 horas. Abra o extrato dos últimos 30 dias. Encontre seus 3 números. Quanto entrou, quanto saiu, quanto sobrou ou faltou. E me manda nos comentários quanto você acha que está pagando de imposto do silêncio por mês. Não precisa ser exato. Não precisa ser o número perfeito. Uma estimativa honesta já conta. Um chute consciente já é melhor do que o silêncio total. Esse comentário é a sua declaração pública de que você parou de pagar esse imposto. E tem algo poderoso em declarar isso em voz alta, mesmo que seja nos comentários de um vídeo. Você está colocando no mundo uma intenção que antes só existia como desconforto vago dentro de você. O silêncio financeiro parece proteção. Parece que se você não olha, o problema não existe. Parece que a ignorância poupa a dor. Mas ele é o inimigo mais caro que você tem. Justamente porque age onde você não está olhando. Hoje você soube o nome dele. Hoje você entendeu como ele funciona, quanto ele custa e o que fazer para parar de pagar. Na próxima semana você não vai mais tolerar pagar esse imposto. Nos vemos no próximo vídeo.